Vamos dar início ao nosso curso de imersão bíblica. Eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos aonde você está, que nós vamos orar ao Senhor. Amém? Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor, por mais esse tempo que nós estamos aqui aprendendo da Tua palavra, nos preparando para, para sermos capacitados, ó Deus, de ministrar, ó Deus, a Tua palavra, de nos formar, ó Pai, espiritualmente, entendendo os princípios que o Senhor tem para nós, sua direção, seu caminho. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo maravilhoso, em nome de Jesus. Dê, ó Pai, discernimento, nos dê discernimento, para que nós possamos entender o que o Senhor quer para nós, ó Deus. Qual é o nosso chamado, onde que nós precisamos, ó Deus, atuar no corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje quem vai estar dando aula é o pastor Chore. O pastor Chore já está aí. Tá me ouvindo? Joia. Estou ouvindo bem, tá? Então, o senhor precisa que a gente passe aqui, pastor, o slide? Sim. Tá. Então, enquanto o senhor vai apresentando, eu vou pedir para o Pedro já ir preparando para estar mandando o slide de acordo com o que o senhor for pedindo, tá bom? Pastor, fica à vontade, a casa é sua. Pastor Chore é o nosso pastor, para quem não para quem não conhece, eu já mandei um recado lá no grupo, mas não sei se todos viram. Para quem não conhece, o pastor Chore é o nosso pastor, é o pastor lá de São Paulo que nos cobre espiritualmente, nos abençoa constantemente, e ele está aí para poder nos ajudar aí a entender o próximo estudo. Então é com o senhor, pastor. Deus abençoe, viu? Vocês estão me escutando? Perfeito. Ok. Eu vou tirar meu rosto aqui porque E ela a tela vai aparecer do mapa? vai. Eu vou enxergar. Sim, deixa eu, o Pedro, você consegue entrar aí? Se for o caso, eu coloco aqui. Eu não sabia que o senhor ia precisar, achei que o senhor ia estar lá no outro grupo, mas eu entro aqui, tá bom? Por enquanto, o senhor se apresenta, o pessoal que não conhece, eu vou colocando aqui. Ah, acho que todo mundo me conhece, hein? Eu não sei não, hein? Será? Sim. É. Oi, Pedro. Tudo bem? Ele- Vocês estão aprontando o material da apresentação? O material já está pronto, né? Já está visível para todo mundo? Deixa eu só ver aqui. Porque Só um para mim não. minuto. Estou colocando aqui. Só um minuto. Só mais um minutinho. Ok. Está conseguindo enxergar? Legal. Tá. Você Dá. está controlando por aí mesmo, né? Sim, eu estou Ah, tá. controlando Então, daqui. O senhor vai me falando e eu Tá. vou subindo. Pode passar para a próxima página. Então, hoje nós vamos comentar sobre fazer uma visão panorâmica da primeira carta e segunda carta aos Tessalonicenses, é uma visão panorâmica, tá bom? Só para te localizar,
Tessalônica é uma cidade que Paulo fez, acho que 3 viagens missionárias, tá? E ele abriu uma igreja chamada Tessalônica. Então, eu botei um mapinha aí. Pode botar um mapinha aí para outra página? Isso. Sim. Então, deve estar uns 1.000 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém, tá? Só para te localizar. Foi o mesmo período que ele abriu a igreja dos Filipenses. Ele abriu também, depois de um tempo, na mesma viagem, Tessalônica. Ele abriu a igreja conhecida, que é a igreja de Corinto, né? E depois, para acompanhar essas igrejas, ele enviava as cartas. Por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, né? E dizem que essa carta aos Tessalonicenses foi uma das primeiras cartas que Paulo enviou lá de Corinto, tá? Então, foi a carta foi enviada bem rapidinho, tá? Bom, quando eu fiz o seminário, eu tinha um livro lá que um pastor, num seminário, ele fez o resumo de cada carta, de cada livro da Bíblia que vocês têm aí. Eu coloquei porque não está mais editando, sabe? Nem tudo que está escrito aí bate, talvez, com outros comentários de outros estudiosos, tá? Por outro lado, é um resumo bacana para você ter uma noção do, de uma visão panorâmica da Bíblia, tá bom? Como já eles não editam, então eu peguei e estou colando aí para vocês as aulas, tá bom? É um resuminho, tá? É um resuminho da visão dele, tá? É uma visão dele, tá bom? Vamos lá para outra página? Pode ser outra. Hoje nós vamos ver a visão de primeira carta aos Tessalonicenses e segunda carta aos Tessalonicenses. Ela fala muito da vinda de Jesus, tá? Eles, naquela época, não só eles, não somente eles, mas Paulo também, todos achavam que Jesus tinha, lógico, tinha morrido, ressuscitado, e Jesus disse que voltaria, né? Os anjos disseram que ele voltaria, só que eles achavam que Jesus voltaria naquela época. Então, era uma coisa muito emergente. Eles achavam que iria voltar logo. Então, eles estavam até ansiosos. É uma igreja que estava bem ansiosa. Bom, por isso que Paulo escreveu essa carta aí, especialmente a segunda carta. Eles estavam tão ansiosos que ele escreveu a segunda carta, que alguns estavam até tão ansiosos que deixaram até de trabalhar, né? Eles ficaram só esperando a volta de Cristo, achando que viria na semana que vem, e Paulo teve que esclarecer. Por isso que ele mandou a segunda carta aos Tessalonicenses. Bem, quem enviou essa carta? Não, pode voltar, eu vou ler esses versículos. Paulo e Silvano e Timóteo. Timóteo estava junto com Paulo para a igreja de Tessalonicenses. Então, endereçada à igreja de Tessalonicenses, tá? A maneira deles cumprimentarem. Paulo desejava a graça. Quando ele deseja a graça, é que estejam dentro da palavra de Deus. E estivessem em paz, ou seja, em obediência ao Senhor, tá? Estivessem em paz no Espírito. Sabendo que, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. E esperar dos céus o seu Filho, Jesus. Então, Paulo está dizendo, estamos esperando Jesus. A quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. E nos livra, essa frase. Jesus nos livra da ira futura. Aí já começa a falar sobre o futuro. Agora a gente pode ir para outra página, tá? Aí é uma dúvida que divide opiniões, tá? Então, essa ira futura, mas que ira futura é essa? Será que é o inferno? Sim, alguns acham que é o inferno, é uma opinião de que Deus vai livrar a igreja
do inferno, sim, isso com certeza, tá? Por outro lado, tem uma outra palavra, tem outro período que Deus demonstra a ira dele, que é o período de Apocalipse. Então, esse período antecede a volta de Cristo. Então, é chamado também de um período de ira, da ira de Deus, da vingança de Deus. Deus vai estar tão irado que ele vai se vingar de toda a humanidade devido a todo o pecado que foi cometido até hoje. Essa é a primeira opinião, que a ira futura pode significar também um período da grande tribulação que vai durar 7 anos, tá? E nós cremos que será um período de 7 anos que é descrito em Apocalipse, especialmente Apocalipse. Depois disso viria a volta de Cristo, depois o milênio, 1000 anos de Cristo aqui na Terra, e depois dos 1000 anos de Jesus aqui na Terra, reinando com os santos, viria o juízo final. Aí sim, o juízo final se destina àqueles que irão ser condenados ao inferno, tá? É chamado da ira eterna. Vamos para frente? Isso. Sua vinda. Bom, de fato, nós cremos que Jesus voltará. E isso ele sabia, né? Qual é a nossa esperança, o gozo, a alegria, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Ou seja, eles tinham uma expectativa da volta de Cristo, tá? Da próxima volta de Cristo, né? Como seria? Eles não sabiam direito, não, né? Quando seria? Eles achavam que seria naquela época. Bom, aí Paulo diz, em 1 Tessalonicenses 3:2, na próxima página, Paulo enviou Timóteo, pode parar, isso. Paulo enviou Timóteo, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Ele foi fazer uma visita missionária lá, em Tessalônica, depois de um tempo, tá? Para confirmar, ele foi checar se a igreja estava firme. Por quê? Era um período de perseguição naquela época. Então, Paulo deve ter pensado, será que eles estão firmes na fé? E Timóteo foi fazer a visita lá em Tessalônica. E eles estavam firmes, né? E foi checar o quê? Para ver se eles estavam preparados para a volta de Cristo. Né? Se eles não tinham desanimado, né? E escreveu aí, para confirmar os vossos corações, que Timóteo foi, para que sejais o quê? Irrepreensíveis em santidade. Irrepreensível é não ter do que te repreender. Por isso que Deus vem buscar. Paulo tinha em mente o quê? Que a igreja tinha que estar sem pecado, tá? Irrepreensível, tá? Não é à toa que é uma das palavras mais importantes desses finais dos tempos é a santificação. Não ter do que te acusar. Por isso que Deus tem que mexer em todas as áreas da nossa vida, seja financeira, seja sexual, seja no namoro, seja nos negócios, seja na igreja, seja no teu serviço, seja na pregação, seja no louvor, em tudo. Deus está querendo o quê? Santificação. Esse era o coração de Paulo, tá? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Olha, santificação para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Bom, aí você pergunta, mas o que significa santificação segundo o conceito de Paulo? Ele explica para a igreja de Tessalonicenses, né? Ele estava especificando 2 aspectos da santificação. Primeiro, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, sexo errado, sexo fora do casamento, ou ficar, jovens ficam, né? É fornicação. E Paulo está dizendo, o que é santificação? É não existir esse tipo de pecado, tá? Do que? Na área sexual. Livres dos pecados sexuais.
Isso era o conceito de santificação que Paulo estava passando para a igreja de Tessalônica. E o segundo conceito, duas coisas que Paulo diz. Olha, a primeira coisa, santificação significa que vocês têm que ser livres do pecado de sexo. Sexo fora do casamento, né? Adultério. Tudo isso envolve problemas de pecados sexuais, tá? Segunda coisa que vocês precisam ter, igreja de Tessalônica, sejam honestos com seus irmãos. Sejam honestos na igreja. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Nada, em negócio nenhum. Nos relacionamentos, não seja espertinho, não seja malandro. Deu para entender, né? Não. Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Deus vai vingar todo tipo de enganação. Tá? Todo tipo de malandragem, dependendo, é uma linguagem brasileira. Tá? Porque o Senhor vai vingar. Como também vos dissemos e testificamos, porque não vos chamou Deus para imundícia. Isso é chamado por Deus de imundícia. No meio cristão não deveria um enganar o outro. No meio cristão não deveria ter mentira. No meio cristão não deveria ter falsidade no relacionamento entre irmãos. Não deveria. Né? Isso é falta de santificação. E Paulo diria assim, olha, Jesus está voltando. Se liga. Né? Muitos, já vi cristãos dizendo assim, o que tem comprar revista pornográfica? O que tem? Não tem problema nenhum. Não tem problema namorar com muitas pessoas. É o que o mundo diz, até o meio cristão, já ouvi um pouquinho. Infelizmente tem isso no meio de jovens, tá? E se fosse na época que Paulo diria, olha, gente, você prevê que Jesus está voltando, hein? E ele vai voltar para quê? Para aqueles que estão em santificação. Tá? Vamos para a próxima. Isso. Eu acho que vocês já viram a palavra arrebatamento. Não é muito comum na Bíblia, tá, gente? Não tem muito essas palavras de arrebatamento. Mas existe aqui em Tessalonicenses. Tá? Eles estavam tão preocupados porque disseram, puxa, Jesus vai voltar, mas eu tenho parente que morreu. Eu tenho amigos que morreram. Como que fica? Né? Eles não vão ver, não vão enxergar a volta de Cristo. Aí Paulo teve que explicar. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já morreram ou dormem. Inclusive, Paulo diz, não é que morreram, eles estão dormindo. Né? Para que não fiquem tristes, como os demais, que não tem esperança. Sem quem morre sem Cristo não tem esperança e não tem mais jeito, e não tem culto, não tem missa que resolva o problema de quem? Daquele que já morreu sem Cristo, tá? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus nos tornará a trazer. Olha, gente, aqueles que estão dormindo vão acordar e ressuscitar. Dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, nós estamos vivos, não precedemos os que dormem. Aqueles que estão descansando ou morreram em Cristo, eles vão aparecer primeiro. Eles vão ressuscitar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo estão aguardando, estão na boa, gente. A volta de Cristo para eles já ocorreu, praticamente já garantiram a volta de Cristo. Pensa, né, gente? Né? Morrer em Cristo é lucro, né? Do que ficar preocupado se a tribulação vai começar daqui a alguns meses. Eles não têm mais isso, não. Eles estão só aguardando o quê? A volta de Cristo. Tá? Vamos lá. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos... não, ainda... Não, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Ou seja, quem estiver vivo, Jesus mesmo falou, né? Vai ter dois
dois no campo, um será tirado, outro ficará. De repente vai haver um desaparecimento de muita gente. Juntamente com ele nas nuvens, e vão encontrar com a turma que morreu em Cristo lá nas nuvens. E vai encontrar ao Senhor Jesus lá nos ares. E estaremos eternamente com ele. Quando isso vai acontecer? Essa é a grande dúvida, tá? Quando que vai ser essa data, né? Por enquanto ninguém sabe, tá? Eles achavam que seria naquela época. Vamos para a próxima? Arrebatamento é tirar repentinamente uma pessoa do lugar, tá? Repentinamente. Vamos para a próxima. Bom, existem algumas posições sobre o arrebatamento, tá? E daí eu estou fazendo um entre parênteses, né? A posição desse livro aí ele é pré-tribulacionista, tá? Ou seja, eles acham que antes de começar o período de tribulação na Terra, que tem em Apocalipse, tá? É um período muito ruim, gente. Não vão morrer milhares de pessoas, não. Vão morrer bilhões de pessoas, né? Então, a gente vai ser um período muito ruim, seja de fome, seja... isso já tem, não, mas não na proporção que está escrito em Apocalipse. Então, um período de grande tribulação, é um período muito, muito ruim, tá? Onde não vão morrer 100 milhões ou 200 milhões, vão morrer bilhões de pessoas. A metade da população mundial vai morrer. Provavelmente por alguma guerra nuclear, alguma coisa assim, tá bom? Primeira posição, alguns creem que esse desaparecimento das pessoas, dos crentes, será antes do início da tribulação. Aqui no Brasil é uma posição muito mais comum no Brasil, tá? Seja da Assembleia de Deus, até a Universal, tem a Quadrangular, as batistas, a maioria. As mais tradicionais, eles têm uma terceira posição, que é o arrebatamento vai se dar depois desses 7 anos. A igreja vai passar pelo período de tribulação. E a segunda posição, que haverá a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, 3 anos e meio depois, tá? São posições de escatologia, daí a gente vai estudar no seminário, tá? Mas que é só para tirar a tua curiosidade, tá bom? Vamos para a próxima? Tá. Porque vós mesmos ainda estamos em 1 Tessalonicenses. Eu estou seguindo a sequência da carta, tá bom? Paulo está dizendo, vocês sabem que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Bem, esse dia do Senhor, tem Joel também, eu interpreto, tá? Eu aprendi isso na Batista, Seminário Batista, e eu concordo com eles, tá? Alguns interpretam de outro jeito, mas a interpretação mais sólida que eu entendi é que esse dia do Senhor representa esses 7 anos de tribulação, tá bom? Então, esse dia do Senhor vai começar como um ladrão da noite. Ninguém está esperando, mas vai começar repentinamente. Pois que quando disserem a paz e segurança, há um sinal. Quando disserem muito, paz, segurança, então lhe sobrevirá repentina o quê? Destruição. Como as dores do parto daquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, igreja, vocês não estão em trevas, para que aquele dia você surpreenda como ladrão. A igreja não vai ser surpreendida por esse dia do Senhor. Eu não sei se está subentendido que a gente vai ser livre disso, ou que, de alguma forma, a igreja vai estar preparada para isso, tá? Por enquanto, não diz muita coisa aqui, não, tá bom? Vamos para a próxima. Isso. Olha, a gente está mais ou menos... Quando eu fiz esse slide, estava em 2020. A gente já está em 2023, tá? Então, a primeira...
Deixa. Ah, tá. Esse versículo aí, 1 Tessalonicenses 5:9, eu repeti isso. Isso é interessante, gente. Porque Deus não nos destinou para a ira. De novo, ele diz: Deus não destinou a igreja para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou voltando ao mesmo esquema que eu passei para vocês, que a ira pode significar a perda da tribulação ou pode significar o juízo eterno, tá? Então, se a interpretação for que a ira, essa ira, Deus não destinou a igreja para a ira, se a interpretação for perda da tribulação, então quer dizer que é possível que a igreja seja arrebatada antes do início desse período de tribulação, tá? Existe alguma fofoca gospel? É fofoca gospel. Alguns estão tendo algumas revelações, tá? E estão dizendo que nós estamos começando o período da tribulação agora, né? Só que os sinais da Bíblia não identificam isso, tá? Então, eles estão achando que a tribulação começou agora. Alguns estão profetizando, mas a gente não se baseia por sonho ou revelação dessa natureza. A gente se baseia por aquilo que está escrito na Bíblia. Então, é importante vocês saberem para ninguém ficar assustado, tá bom? Por que a gente não vai ser pego de surpresa? Porque a gente sabe o que vai acontecer. Deus vai explicar para a igreja, né? Não por sonho e tal, mas é mais pela palavra de Deus, tá? Para a gente não ficar mistificando muito, tá? Então, esse período da tribulação, hoje não está, né? Morreram 10 mil pessoas. 10 mil pessoas não é nada, tá, gente? Não, em comparação à tribulação. Esse período de tribulação, eu fiz a continha aí, parece que vai morrer num período só. Se hoje é 8 bilhões de habitantes, vão morrer 4 bilhões de pessoas, a metade. Se a China tem 1 bilhão e pouco de habitantes, vão ser destruídos cerca de 3 Chinas e meio, tá? Esse é o período da tribulação, que vai ser bem ruim. É, 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 a, é o julgamento de Deus, tá? Sobre a terra. Bom? Portanto, eu estou terminando já a primeira carta aos Tessalonicenses. Quem quiser depois perguntar, pode, tá? Portanto, Jesus está chegando. Paulo falou, Jesus está chegando. Então, gente, anda na luz. Não fica vivendo como fosse estivesse fazendo tudo às escondidas, né? Não faz isso, né? Não seja traiçoeiro, é isso que dá a entender. Reconheçais os que trabalham. Ele diz, o que é na prática andar na luz? Primeiro, reconheçais os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Paulo era essa pessoa, Timóteo era essa pessoa. Ele diz assim, respeita, reconheça, ouve a eles, tá? E os que têm essa em grande estima e amor, não fica com raiva deles, não. Tem gente que fica com muita raiva dos pastores se os pastores dão uma mensagem mais complicada, né? Ou se eles estão em tratamento na santificação. Tem pessoas que têm fraqueza na bebida, têm fraqueza no sexo, e se a gente corrige, eles confundem isso com raiva, tá? Tem pessoas que são desonestas, e se a gente orienta, ficam com raiva, né? Ele diz, tenham um grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Fique em paz. Ande em paz com a sua liderança. Tá? Vocês corrijam os desordeiros. Tem gente fazendo bagunça na igreja. Consoleis de pouco ânimo. Sustenta os fracos. E sejam pacientes com todos. Tá? Seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros.
Se alegrem, regozijai-vos sempre, ou seja, estejam sempre bem no Senhor, tá? Eu sei que às vezes nós somos provados, mas vamos crer, até as provas são bênçãos para nós, tá? Nunca pare de orar. Nunca pare de ir para a igreja, tá? Nunca pare. Orar ou ir para a igreja também é sinônimo, tá? Em tudo dá graças, porque essa é a vontade do Senhor. Se você está passando por uma situação complicada, o que precisa dizer? Obrigado, porque isso é a vontade de Deus para mim. É alguma coisa de bom que o Senhor tem nessa situação. Não apague o mover do Espírito Santo. Não pare de falar em línguas. Não pare jamais de ser cheio do Espírito Santo. Não faça pouco caso das profecias. Examinar tudo, retende o bem, foge de toda aparência do mal. Aquilo que está pegando mal, gente, sai dessa, tá? Fica longe das coisas assim que possam aparentar pecado. Resumindo, andar na luz é andar em santificação, especialmente na área sexual e no relacionamento com o irmão. A gente tem que ser muito transparente com todos. Temos que andar na luz. Muitos andam como fosse de forma muito perigosa. Vive no escuro espiritual, faz as coisas escondidas, né? Então, não seja assim. E o mesmo Deus de paz vos santifique aonde? Em resumo, em tudo. Limpeza espiritual, ou seja, limpeza no teu ministério, não deixe o teu ministério sujar. Não fica aprontando no ministério. A gente não pode aprontar na igreja, porque vai sujar nosso currículo, tá, gente? Vai sujar. Seja limpo nos pensamentos, nos sentimentos, nos relacionamentos, tá? Seja também santificado em vosso corpo, não abusa não, não vai tomar bebida que vai fazer mal para a tua saúde, não vai comer coisas que vai fazer mal para a tua saúde. Cuide bem do teu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Então, em tudo, Deus está dizendo assim, se cuida, não faça pouco caso do teu corpo é meu, o Senhor diz, eu quero ser saudável para me servir. Tá? Sejam plenamente conservados, ok? Irrepreensíveis. Sem alguém dizer assim, poxa, você é relaxado, hein? Você está relaxando. Você tem pensamentos muito maus. Você tem sentimentos ruins, né? Então, é isso daí que a gente tem que ser transformado para a gente. É santificação. Vamos para a próxima? Isso. Essa é a segunda carta aos Tessalonicenses. Quando eles ouviram essas orientações, gente, teve gente que pediu demissão no serviço e ficou sem fazer nada. E teve gente que parou de fazer qualquer coisa e só ficou esperando a volta de Cristo. Não fez, acho que nem na igreja ia direito, sabe? Ele ficou parou, né? Só ficou esperando, né? E Paulo teve que te mandar essa carta aí de segunda Tessalonicenses. Isso mesmo. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder. Vocês podem passar por tribulação, ele está dizendo assim, mas ele está para voltar, né? Ele é o nosso descanso. Só que ele virá com labareda de fogo, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que não aceitaram a Jesus, ele vem como fogo, para o quê? Vingar. E dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não estão nem aí com a Bíblia, aqueles que não estão nem aí com os ensinos de Jesus, por isso que é essencial vocês estarem peritos na Bíblia, né? Porque diz assim, a vingança vem daqueles que não aceitaram a Jesus e daqueles que são desobedientes. Deus não suporta desobedientes, né? Não adianta eu ser cristão e eu não obedecer a palavra. Deus não quer estudiosos da Bíblia, tá? Deus quer o quê? Obedientes da Bíblia. Aqueles que creem
no seu ensino, tá? Os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu... Olha, eles padecerão o quê? Morte eterna. Olha, ó que delicado ser desobediente. Por isso que a gente tem que aprender a obedecer, tá? E alguns a gente orienta, mas desobedece demais. Desobedece demais, né? Então, é perigoso, tá? Se a pessoa não tiver temor de Deus, não vai conseguir estar preparado para a volta de Cristo, não, tá? Quando vier para se glorificar nos seus santos e para se fazer admirar naquele dia em todos que creem, tá? Porquanto o nosso testemunho foi querido entre vós. Ou seja, tem gente entre vocês, tem gente que crê no nosso ensino, no nosso testemunho. Paulo que está dizendo, tá? Vamos para a próxima? Aí Paulo disse assim, ainda não, peraí, tá? Jesus não volta semana que vem, ele está dizendo isso. Não vai voltar amanhã, né? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, ou seja, arrebatamento. Está no mesmo contexto, tá? Não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto, ou seja, eles estão abandonando tudo, né? Estão parando de trabalhar, tanto na igreja como no serviço, nem a igreja, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, tá? Antes vão acontecer algumas coisas, ou seja, sem que antes venha a apostasia, vai ter um esfriamento de muitos, vai ter muito desigrejado. Muita gente vai esfriar. Fiquei sabendo que lá na Coreia fecharam 20 mil igrejas, mesmo na Indonésia, que tem em avivamento, está fechando igrejas. No Japão, um quarto das igrejas fechadas, já não tem muita igreja. E o que tem está fechando. Não sei se é verdade, mas lá nos Estados Unidos estão fechando 8 mil igrejas por ano, né? E no Brasil, muitos fecharam depois da pandemia, me disseram, eu ouvi falar. Eu só sei que muita gente está fora da igreja, tá, gente? Isso, com certeza, eu vejo, tá? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia. E mais uma coisa, esse manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Ou seja, duas coisas vão acontecer. O quê? Uma apostasia, muita gente vai abandonar a fé. E segundo, a manifestação do anticristo, ele vai começar a se manifestar. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Você vê que o pessoal não suporta a Bíblia, não suporta os ensinos da Bíblia, eles ou se adoram de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo se parecer como Deus. É o ser humano, tá? O anticristo é a referência daqueles que não querem a Deus, daqueles que não suportam os ensinamentos, não suportariam jamais falar sobre santificação. Eles teriam raiva, ódio sobre esse tema da santificação. E a igreja tem como o quê? Bandida a santificação. Por quê? Porque a gente está preparando como noiva para a volta de Cristo. A gente quer agir como uma virgem diante de um casamento, tá? A gente não quer ter outro noivo. Não quer ter dois namorados, Jesus e o diabo, tá? Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Antes da volta de Cristo, não pode passar para frente. Antes da volta de Cristo, o que vai acontecer? Primeiro que está dizendo assim, não sejam instáveis, então. Sejam firmes. O curso de obreiro eu acho essencial para a tua vida cristã e continuar depois do seminário, nunca parar.
faz reciclar, nunca pare de ser intenso, nunca pare de trabalhar dentro da igreja. Eu acho que a palavra desânimo não deveria existir no meio cristão, tá? Não deveria. E está dizendo que antes da volta de Cristo vai ter muita apostasia, muito desigrejado, muitos que vão se esfriar, tá? E haverá a manifestação do anticristo que já está começando a aparecer, você já sabe, né? Eles estão querendo, já está pronto, parece, uma, uma outra Bíblia, né? É, diferente. Em alguns países não se aceita o evangelho de jeito nenhum, né? E o anti-Bíblia está ficando cada vez mais forte, tá? Vamos lá. A próxima. Vamos lá. 2 Coríntios, Tessalonicenses 2:6, ele diz: olha, tem alguma coisa, só que tem, e outra. Mas para o anticristo se manifestar, de fato, o anticristo pode ser um sistema, ou pode ser uma pessoa assim, um grande chefe, um grande personagem, pode ser. Existe muita hipótese, tá, gente? Mas tem alguma coisa que está detendo aí. Ele não consegue se manifestar muito forte porque tem coisa detendo aí, né? Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, já operava naquela época, também opera hoje. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Tem algo no mundo que está segurando e retendo a manifestação do anticristo. Quando isso for tirado da terra, aí sim, aí ele aparece. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará sobre a sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Ou seja, eu acredito que esse período da tribulação está sendo segurado por alguma coisa aqui na terra que está segurando a manifestação do anticristo. Alguns dizem que é o Espírito Santo. Eu não acho que é o Espírito Santo, não. Ou pode ser, sei lá. Ou alguns dizem que é a igreja, né? Então, alguns dizem que pode ser a igreja que está retendo, mas tem alguma coisa muito forte que está segurando a manifestação do anticristo, tá? Mas os sinais que Jesus está para voltar, a gente já pode checar. Está tendo apostasia? O período que estiver fechando muita igreja, tem que tomar cuidado, hein, gente? O período que tiver muito crente esfriando, toma cuidado. É um sinal, tá? E essa manifestação do anticristo vai se dar quando? Por isso que aqueles que são pré-tribulacionistas, eles creem que quando a igreja for retirada da terra, aí o anticristo vai ficar à vontade aqui na terra, vai mandar e desmandar, tá? Então, alguns creem que a igreja tem tanto poder, junto com o Espírito Santo, né? Que o diabo, o anticristo, não consegue se manifestar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aí. Ah, tá. Como que vai ser esse anticristo? Vai ser segundo a eficácia de Satanás. Ele vai ter poder, vai fazer sinais também, vai ser muito, muito mentiroso. Ele sempre foi, né? E vai ter todo engano da injustiça, vai ter muita injustiça onde? Religiosa, a política, a justiça, né? Para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhe enviará. Deus vai enviar um espírito, não, um espírito não, uma operação do erro. Eles vão começar, muita gente está começando a acreditar, e isso está acontecendo já, está chegando muito forte. A gente pensa, mas como a pessoa pode acreditar nessa mentira, né? Como pode? Eles não, tá? É óbvio que é mentira. Mas
Tem pessoas que não vão ter amor pela verdade. Quem não tem amor pela Bíblia, quem não tem amor por Jesus, nem a operação do erro, o pessoal vai se enganar fácil, fácil, né? Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer no quê? No pecado, né? Nos vícios. Eu acho que é a última, tá? Em resumo, ele diz assim: mandamos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que não fica andando com irmão bagunceiro, espiritualmente, bagunceiro ou rebelde, tá? Não anda, não. O pessoal pode ficar. Eu já conversei com tanta gente dizendo assim: alguns me ouvem, outros não. Tem pessoas que, se a gente andar junto, sendo crente, hein? E eu já disse, a pessoa pode perder o ministério, com certeza. É questão de tempo. Porque às vezes é um irmão que é rebelde, maledicente, mentiroso, imoral, desonesto, né? Mas não parece. E como que vai acreditar? É porque não tem amor pela verdade, tá? Não está sendo honesto, né? Ele diz, nesses finais dos tempos, ande com pessoas tementes a Deus, tá? Ande com pessoas que creem na santificação, tá? Bom, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, ou seja, o pessoal parou de trabalhar lá, hein? O que era gente desordeira? Isso, eles acharam, Jesus volta, então não precisa nem trabalhar. É desordem isso, tá? Mesmo na igreja, não podemos parar de trabalhar dentro da igreja, gente, né? Não tem esse negócio, vou dar um tempo. Não existe isso, tá? Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, perdendo tempo. A esses tais, porém, mandamos e vos exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego como seu próprio, vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal. E não se misture com ele. Por quê? Ah, mas não fica chato? Fica. É para ficar chato mesmo, para ele se envergonhar e parar de fazer bobagem, né? Parar de trazer bagunça na casa do Senhor. Parece cruel, né? Hoje diriam cruel, cruel, né? Jesus, cruel, né? Paulo, cruel. Mas é o que ele diz, é o que tem em jogo a vida eterna na turma. Tem crente que consegue desfazer, botar a gente para o inferno, gente. Tem crente que bota a crente no inferno, né? Infelizmente, tá? É essa turma aí. Não tenhas como inimigo, mas admoestar como irmão. Que ele perceba que você não aceita isso. Estou dizendo que você tem que fazer cara feia, mas ele tem que perceber. Olha, cara, isso eu não comungo esse pensamento contigo, não, tá? E ele tem que perceber que você não aceita. Você não aceita conversa mentirosa. Você não aceita fofoca, tá? Esse é o contexto aí. Tem mais aí? Peraí. Tá. Bom, em resumo, Jesus com certeza voltará, tá? E a palavra de ordem aí para nós, continue trabalhando forte, tá, gente? Continue trabalhando, seja secularmente, seja na igreja, seja intenso na obra de Deus. E outra, segunda, muito, muito essencial, é a santificação, né? Especialmente na honestidade e na vida sexual, tá bom? Eu acho que essa foi uma visão panorâmica da primeira carta e segunda carta aos Tessalonicenses. Dúvida? Deu para entender? Eu acabei, viu? Tá. Eu queria saber se tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta para estar fazendo? Todo mundo entendeu tudo?